Salve, galera! Não é segredo pra ninguém que a minha seleção preferida é a Croácia. Assim como o uniforme da Croácia sofre vários apelidos e memes, eu também fui motivo de muita chacota por torcer fielmente há tantos anos pela Croácia. Matando a curiosidade de alguns amigos do porquê dessa minha escolha e paixão, eu decidi fazer esse vídeo com algumas curiosidades sobre a seleção croata e sobre a história da Croácia. Afinal de contas, eu torço para esse time aproximadamente há 18 anos. A primeira reflexão que eu trago nesse vídeo, apesar de eu ter sido muito zoada por ser brasileira e torcer para um time europeu, é a seguinte: moramos num país democrático, plural no quesito de ideais, ideias e escolhas. Nossa Constituição é uma escola de valores, de respeito aos pensamentos diferentes dos nossos e que a equidade explica tratar os desiguais de forma desigual, à medida de suas desigualdades. Moramos num país cheio de riqueza, porém desigual. Nossos amigos pesquisadores do direito constitucional, professor Emerson Bruno, professor Eduardo Tanaka, da editora Atualizar, explicam gratuitamente no YouTube, com muita propriedade, a nossa Constituição, que mostra que brigar por política, futebol e qualquer causa vai contra o que nossa Constituição prega, que no caso é a democracia. Se o povo brasileiro estudasse a própria Constituição de 88, estaríamos um passo à frente na nossa luta no salto do subdesenvolvimento para o desenvolvimento, pois a economia de um país não diz sobre a valorização da sua moeda apenas ou seu IDH, é muito mais sobre a cabeça do seu povo. A Copa do Mundo é uma escola de como colocar em prática o espírito esportivo, respeitando diferenças, culturas, além da surpresa que o esporte proporciona, através da arte com a bola nos pés. Todos os atletas que pisam no campo levam em sua camisa da seleção do seu país a alegria, o respeito e a arte. Vamos a algumas curiosidades sobre a Croácia. Localizada no sudeste da Europa, com 4 milhões de habitantes aproximadamente, apesar de ter declarado sua independência da antiga Iugoslávia em 91, somente em 92 foi reconhecida internacionalmente como um Estado-nação, ao passo que entre 91 e 95 viveu algumas guerras e conflitos e só então estabeleceu o seu território. Finalmente, a partir de 2013, passou também a integrar a União Europeia. Sabe aquela raça de cães dálmatas todo pintadinho? É croata. Mais especificamente da região com o mesmo nome, Costa Dálmata. Cenas da série Game of Thrones foram filmadas na Croácia. As gravatas foram inventadas pelos croatas. Os soldados começaram a usar cachecóis amarrados no pescoço para se identificarem por volta do século XVII, na guerra. O rei francês Luís XV adotou o estilo quando mercenários croatas começaram a servir a França e logo o acessório se espalhou pela Europa. No dia 18 de outubro é considerado o Dia da Gravata para celebrar esse elemento de patrimônio nacional. O órgão do mar é um objeto arquitetônico localizado em Zadar, na Croácia, e é um instrumento musical experimental que toca música por meio das ondas do mar e tubos localizados sobre um conjunto de degraus de mármore, e as ondas criam sons um tanto aleatórios, mas harmônicos. O dispositivo foi feito por um arquiteto, Nikola Bazic, que redesenhou a nova cidade da costa. Esse trabalho foi uma reconstrução realizada na tentativa de reparar a devastação em Zadar sofrida pela Segunda Guerra Mundial. O órgão do mar restabeleceu para os turistas e moradores locais a relação da cidade com o mar. O pôr do sol visto do órgão do mar foi considerado o mais bonito do mundo. A cidade croata Rum é a menor do mundo, com uma população que varia de 17 a 23 pessoas. A praia mais famosa da Croácia é localizada na ilha de Brač, mas o mais especial dessa praia é que ela muda de cor e de formato conforme o vento bate. Na cidade de Pula fica localizado uns 3 exemplares de anfiteatros romanos, mais bem preservados da história, e também é o 6º maior do mundo. Há também na Croácia uma pequena ilha com formato de coração, conhecida como Ilha do Amor. As praias croatas estão entre as mais limpas do mundo. Vamos um pouco na seleção da Croácia. A seleção foi considerada por entendedores de futebol como uma seleção resiliente. Poucos povos demonstraram essa habilidade ao longo dos séculos, tão bem quanto os croatas. São mais de 1000 anos em que o território é organizado, dividido, expandido e redesenhado após conflitos e guerras. As últimas delas ocorreram em 91 e 95, quando aconteceu a primeira parte da dissolução da Iugoslávia.
Dos 26 atletas da Croácia, 16 viveram a Guerra da Independência da Croácia. A Croácia é um país super jovem, com identidade e personalidade cheia de lacunas devido à guerra, conseguindo ser independente depois dos anos 90, ou seja, super tarde. O capitão e principal jogador da seleção nos últimos anos, Luka Modric, meio do Real Madrid, herdou o nome do vô e foi cuidado por ele quando criança. Ele acompanhou a guerra em seu país de perto, logo no começo da batalha, e seu avô foi morto na quadra em que morava pela ofensiva sérvia. Modric tinha 6 anos quando perdeu seu avô, e sua família fugiu para um vilarejo tendo sua casa incendiada. Em entrevistas, o jogador revelou que ainda recebe fotos do que sobrou do local que ele morava. Não há outras habitações em volta e o que restou foi um pequeno prédio de pedra destruído e uma área ainda considerada um campo minado. A família se transferiu para Zadar e ficou exilada com outras famílias durante o conflito. Enquanto o pai lutava pela independência da região, Modric fazia do estacionamento do hotel o campo de sua Copa do Mundo. Foram 7 anos morando em hotéis com condições precárias, com falta de eletricidade e água encanada. Nos momentos de explosões de mísseis e granadas, Modric fugia com a bola debaixo dos braços em direção ao abrigo. Apesar do êxito político dos croatas, o conflito abalou a economia e deixou mais de 20 mil mortos. Após arrasar no futebol inglês entre 2008 e 2012, Modric se tornou o melhor jogador do mundo em 2018 e amigo do goleiro Livakovic, que está dando um show nessa Copa, Modric foi crucial no crescimento e confiança e desenvolvimento desse amigo. A liderança é tão grande que o capitão croata acaba sendo uma espécie de ajudante informal do técnico Dalic na seleção, que reconhece a inteligência tática de Modric e ambos dialogam sobre questões estratégicas de jogo e de treino. A Guerra Civil Iugoslava durou 10 anos. Entre 91 e 2001, o território iugoslavo foi repartido em Croácia, Bósnia, Herzegovina, Eslovênia, Macedônia, Montenegro, Sérvia e Kosovo. Os conflitos geraram uma estranha situação vivida pelo meio Dejan Stankovic, que jogou pela Iugoslávia na Copa do Mundo em 98, jogou em Montenegro em 2006 e 2010, se tornando o único jogador que defendeu 3 países diferentes em mundiais. A Croácia possui um dos uniformes mais emblemáticos do futebol mundial. Com estilo xadrez de vermelho e branco, a camisa chama a atenção dos torcedores e é comparada com toalhas de mesas ou piquenique. Amo! Os quadrados xadrez de vermelho e branco representam o brasão de armas da Croácia, presente na bandeira do país, e reza a lenda que a referência aos quadrados em xadrez começou com o antigo rei da Croácia, que era um grande xadrista. Ele foi capturado pelos venezianos e, para determinar se seria liberto junto ao seu povo, ele foi desafiado pelo rei rival. E a história conta que foram 3 partidas disputadas entre as quais o rei croata venceu. A segunda versão sobre o uniforme também indica que o branco e o vermelho representam 2 regiões que formavam o país, a Croácia branca e a Croácia vermelha. O croata é o idioma oficial do país e tem um número impressionante de dialetos que variam de cidade para cidade. Existem minas terrestres pela Croácia que sobraram da guerra atualmente ativas. O país vem tratando de resolver os problemas de uma forma inusitada, treinando abelhas com o intuito de encontrar essas minas para desativá-las. Espero que você tenha gostado desse vídeo, das curiosidades sobre a Croácia. Eu não sei qual vai ser a realidade da Croácia nessa Copa, mas para mim ela já é super vencedora, assim como todas as outras seleções que salvaram o povo através da arte, né? Usando o esporte como ferramenta. Portanto, para mim, todo mundo é vencedor. E o esporte é um paradoxo. De um lado alguém chora, pro outro rir. O gosto da vitória é algo inigualável, assim como o gosto da derrota, que é algo que ensina. Viva o esporte e viva a democracia. Vai, Croácia! E obrigada, gente. Um forte abraço. Espero que vocês tenham se divertido com esse vídeo, assim como eu, porque eu amo falar da Croácia. Até mais, beijo!